Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Fux, que pediu para revisar o voto no julgamento do Bolsonaro. Olha que coisa, né? Pediu para revisar o voto. Será que ele vai mudar o voto dele? Por que ele está fazendo essa revisão aqui? Vamos tentar entender o que pode estar levando ele a isso, né? Ele alegou que ele quer fazer uma mera revisão gramatical do voto, corrigir erro de português. Eu acho pouco provável isso, tá? Me parece muito bom, não sei, pode ser que seja isso mesmo, né? Mas o pessoal tá levantando outras hipóteses. O pessoal da esquerda tá super cabreiro aqui, ó. A Carta Capital tá reclamando que não sei o que lá, que tá atrasando a publicação do acórdão. Será que o Fux está querendo jogar esse processo pro ano que vem, né? Porque, de fato, ele poderia ter pedido visto, né? E jogado pro ano que vem, né? Nesse processo. Pode ser que ele esteja querendo fazer isso agora. Vamos entender esse caso aqui. O que ele poderia fazer com esse prazo de 60 dias que ele tem, tá, para revisar esse voto dele. Essa notícia foi sugerida por Celso Daniel Santo André, Diálogo Cabuloso com o PT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Fux pediu para revisar o voto no julgamento do Bolsonaro, né? Então, assim, o que aconteceu? Vamos ler aqui a matéria, né? O ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, solicitou na última semana a devolução do seu voto. Ele já tinha entregue o voto, aqui ó, o voto havia sido encaminhado à Secretaria Judiciária do STF no começo de outubro. Lembra, o julgamento do Bolsonaro foi no final de setembro, e a partir daí os ministros encaminham os seus votos para a Secretaria Judiciária, que vai juntar esses votos todos vai criar o chamado acórdão. O acórdão é a decisão final, que vai ser publicada e que vai valer para o processo. A partir do momento que você tem o acórdão, aí que se abre o prazo para os recursos, embargos e outras ações na coisa. Mas até o acórdão ser publicado, em tese, não encerrou a sessão ainda, tá? Em tese eles ainda estão, o julgamento está em aberto ainda. Qualquer ministro pode revisar o seu voto nesse meio tempo, tá? Aqui, ó, a secretaria é responsável por reunir os votos dos ministros e elaborar o acórdão, documento que oficializa a decisão da corte e inaugura o prazo de 5 dias para as defesas apresentarem embargos. Segundo o regimento interno do STF, o prazo para a publicação do acórdão é de até 60 dias. Então, em tese, o Fux pode atrasar isso daí até final de novembro, porque, né, 60 dias a partir do momento que terminou o julgamento. O julgamento terminou no final de setembro, ele tem até o final de novembro para entregar isso daí, né? E a partir daí você teria os recursos e coisa tal. Talvez o que ele esteja tentando fazer aqui é justamente protelar mesmo, né? Havia a expectativa em muita gente que ele pedisse vista durante o julgamento, vocês lembram? Né? Era a grande expectativa do pessoal do Bolsonaro é que o Fux pedisse vista no processo, e daí suspenderia o julgamento do Bolsonaro até a vista, ele poderia pedir por 90 dias. Então seria até um tempo maior do que esses 60 dias aqui da revisão do voto, né? Isso poderia jogar lá para o ano que vem o recurso, né? Ou seja, jogar lá para o ano que vem a decisão, os recursos e coisa e tal, e aí a condenação final, o trânsito em julgado desse julgamento. Porque até agora não tem ainda, o julgamento ainda está acontecendo ainda do Bolsonaro, ainda não acabou. Enquanto não publicarem o acórdão, não acabou. Enquanto não julgarem os recursos, não tem o trânsito em julgado. Então o Bolsonaro ainda está em processo, ainda está sendo processado ainda, não é culpado ainda, né? Enfim, pode ser que seja isso que ele está fazendo. Ele combinou com o pessoal da primeira turma o seguinte: vocês vão me deixar falar meu voto durante falar um dia inteiro o meu voto, vai ser um voto longo, eu vou falar tudo que eu quero falar. Foi o voto, aliás, o único voto decente nesse julgamento foi o voto do Fux, o voto que se baseou em argumentos jurídicos e não em, eu não gosto do Bolsonaro, então tem que prender ele. Então foi o único que se baseou nisso realmente, baseou realmente em coisas jurídicas, né? Foi o voto do Fux. Mas enfim, o acordo que ele fez com o pessoal da primeira turma é que eles deixariam ele falar, que ninguém interromperia ele, em troca ele não pediria vista do processo, né? Talvez, com aquele voto longo, o que ele tentou foi fazer com que alguém interrompesse. Se alguém interrompesse ele falava, então agora eu quero pedir vista, porque se levantou uma questão importante, eu quero pedir vista. Mas aí ninguém interrompeu ele, ele fez o voto dele todo, no final terminou e coisa e tal, e acabou, né? Agora, ele podia ter pedido vista a qualquer momento, tá? Mesmo depois do voto dele, quando teve o voto da Carmen Lúcia, ele poderia ter falado também assim, mas a Carmen Lúcia falou uma coisa diferente, eu quero pedir vista para estudar esse caso aqui. Poderia ter falado isso, né? Mas enfim, ele fez o acordo com o pessoal que não pediria vista nesse caso do julgamento, né? Agora,
Ele não falou nada sobre revisão do voto. Revisão do voto ele tem até 60 dias para fazer isso. Então ele está pedindo um tempo maior. Por que ele está pedindo esse tempo? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que algo é esperado nesses 60 dias que pode mudar a coisa? Ou é só para jogar isso para o ano que vem, né? Porque para pensar. Vai terminar então esse prazo no final de novembro, né? E no final de novembro, passados os 60 dias, aí publicaria-se o acórdão, aí você teria 5 dias para as defesas apresentarem recursos, e aí para julgar os recursos, dificilmente seria julgado esse ano, isso ainda passaria para o ano que vem, no final das contas. Esse negócio pode ser isso, meramente uma hipótese protelatória do Fux, esperando isso daqui. Ou podem ser outras coisas mais impactantes, né? Por exemplo, o Fux pode ele decidir mudar o voto dele. Pode ser que seja isso, pode ser que ele tenha resolvido, não, agora eu vou condenar o Bolsonaro. Enquanto não publicar o acórdão, em tese, qualquer ministro pode mudar o voto. Depois de publicado o acórdão, aí não pode mais. Aí agora, aí pronto, aí fechou o julgamento, né? E da mesma forma, pode ser que outros ministros possam mudar o seu voto, tá? Porque se pelo menos mais um ministro mudar o voto, eles não vão ter nenhuma outra justificativa que não seja jogar isso para o plenário. Vamos supor que algum outro ministro, a Carmen Lúcia, o Zanin, eles podem estar sendo pressionados a mudar o voto deles, mesmo não mudando a condenação final, né, porque seria mais um voto, ficaria 3-2, mas aí permitiria o recurso para o plenário do STF. Né? Pode ser que estejam planejando alguma coisa assim. O fato não dá para saber. Ou pode ser também que ele esteja só querendo corrigir ali os erros de português dele mesmo e não tem nada demais nessa história. Mas me parece muito estranho isso, me parece um preciosismo muito estranho. O pessoal da esquerda está super cabreiro com isso aqui. Não porque o Alexandre de Moraes tem que publicar lá, logo para ir para os recursos e não sei o que lá, para a gente acabar com isso logo, prender Bolsonaro de uma vez e não sei o que lá. Aqui, ó, a publicação do acórdão é ponto de partida para que as defesas apresentem recursos contra a decisão, como embargos de declaração, que servem para esclarecer eventuais omissões ou contradições no julgamento. Evidentemente que vão oferecer embargos de declaração. Toda decisão judicial no Brasil tem embargo de declaração, praticamente toda tem embargo de declaração. Todos os casos grandes assim têm esse tipo de coisa, mas o Xandão vai dizer que não importa, que é aquilo ali mesmo, né? Também é possível protocolar embargos infringentes que buscam reverter o resultado, mas que, conforme entendimento do STF, só são aceitos quando há pelo menos 2 votos pela absolvição. Olha só, isso aqui é um entendimento novo, tá? Porque o entendimento que havia até pouco tempo atrás é que bastava um voto diferente para permitir o embargo infringente, tá? Artigo 609 do Código de Processo Penal. Quando não for unânime a decisão da segunda instância desfavorável ao réu, ou seja, não foi unânime, né? O Bolsonaro foi condenado, mas não foi unânime. O Fux votou pela absolvição dele. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação do acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Então, o que quer dizer isso? Que o embargo infringente é só aquilo em que o Fux não concordou com os outros juízes. No caso, por exemplo, a condenação do Mauro Cid e a condenação do general Braga Neto, o Fux condenou eles também. Então, eles continuariam condenados, eles não teriam direito ao embargos infringentes. Mas no caso do Bolsonaro, teria embargos infringentes. Ela fala simplesmente que é quando não for unânime. Basta não ser unânime, já cabe o recurso. Há um entendimento do STF que diz que, mas aqui fala só na segunda instância, então no STF a gente decide aqui, a gente decidiu que teriam que ser 2 votos para poder ter embargo infringente. Mas isso foi inventado agora, nesse caso do Bolsonaro. É mais uma inovação que o STF criou para tentar condenar Bolsonaro a todo custo, né? Então pode ser que de fato eles não aceitem o embargo infringente, ou talvez o que o Fux está tentando fazer é exatamente resolver esse problema, convencer algum dos outros colegas a mudar o voto, que pode ainda, enquanto não publicar o acórdão, pode mudar o voto, e dessa forma ter uma divergência de 2 votos para que isso vá para o plenário do STF. Isso seria uma coisa muito bacana, porque obrigaria todo mundo no STF a botar o seu na reta, né? Obrigaria o Gilmar Mendes a botar o dele na reta, obrigaria o Fachin a botar o dele na reta, todo mundo teria que botar o dele na reta para condenar Bolsonaro. Então isso é uma coisa interessante, né? Ficaria um negócio interessante nisso daí. Eu acho que a chance do Bolsonaro ter uma decisão favorável ao Bolsonaro no plenário é maior do que na primeira turma, né? É verdade que ainda teria o problema de que o Barroso saiu.
O Barroso saiu e o Messias não entrou ainda. O Messias certamente vai votar contra o Bolsonaro. Mas se esse processo for julgado exatamente nesse meio tempo, que você tem um número par no STF, né? Aqui está aqui, ó, até saiu essa matéria aqui, ó. Entenda como funcionam os critérios de desempate no STF com a saída do Barroso. No momento, o plenário fica com 4 ministros e a turma com... Desculpa, o plenário fica com 10 ministros e a turma fica com 4. Então, olha só, a turma com 10 ministros. Isso significa que se você conseguir 5 votos, é suficiente para você livrar Bolsonaro. Por quê? A decisão aqui, eles não falam isso aqui, mas nesse caso é indúbio pro réu. Se há empate, nesse caso, vale o réu sai livre, o réu é absolvido. Então, nesse momento, entre a saída do Fux e entre a saída do Barroso e a entrada do Messias, você tem uma janela aí que bastam 5 votos favoráveis ao Bolsonaro para ele escapar disso daí. E aí você tem os dois, o Nunes Marques e o André Mendonça, que devem votar pela absolvição de Bolsonaro. O Fux também. Se o Fux convencer alguém da primeira turma a votar pela absolvição de Bolsonaro, você já tem 4. Bastaria mais um. Bastaria mais um ministro do STF, de todos os outros que tem. Bom, Gilmar Mendes não vai fazer isso, mas talvez o Toffoli possa ser convencido a fazer esse voto, e aí ficaria 5-5 e o Bolsonaro escaparia desse negócio e resolveria o problema com os Estados Unidos, resolveria o problema da Magnitsky, resolveria um monte de problemas para o pessoal do STF, inclusive para o próprio Barroso, né? Então, talvez seja esse o plano do cara. Não sei qual vai ser o plano dele, porque ele está esperando esse negócio. Pode ser que ele esteja querendo convencer alguém da segunda turma, alguém da primeira turma, digo, a ficar, né, ficar do lado do Bolsonaro para resolver esse problema. Será? Muito curioso isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.